Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje a gente vai conversar a respeito da nossa mensagem, que eu acredito que todos têm uma mensagem relevante, todos têm uma história de vida que muitas vezes, na maioria das vezes, vale muito a pena ser contada. E para isso, hoje, meu bate-papo vai ser com o Davi Fadel, que é mentor, já tem mais de 35 anos no mercado de palestrantes e vai trocar uma ideia com a gente a respeito dessa mensagem que é entregue, como que a gente entrega essa mensagem, o que diferencia uma apresentação de uma palestra, por exemplo. Bem-vindo, Fadel. Obrigado. Prazer estar com vocês, prazer estar no teu programa. Que bom. Fadel, já começa falando para a gente a respeito dessa ideia. Eu acredito que você, nesses 35 anos, já viu muitas histórias, né? E eu vejo assim também, eu trabalho com pessoas, eu vejo quanto que o ser humano ele é rico de experiências e de histórias. E quanto muitas vezes essas histórias, às vezes, estão guardadas dentro dele e que poderiam transformar vidas a partir desse compartilhamento. Fala pra gente um pouco a respeito disso, dessas pessoas, do que ela pode, do diferencial, a pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, como é que ela pode saber se esse conteúdo, se essa história dela é interessante para talvez vir a ser uma palestra, a ser compartilhada com as pessoas? Sabe, eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre você dar uma palestra e você dar um curso. São duas coisas diferentes, ou seja, ser palestrante e ser instrutor, professor. Agora, uma mensagem, tanto num curso quanto numa palestra, ela deve existir. O que é uma mensagem? Aquilo que você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você prega, né? Agora, um conteúdo é um conteúdo, uma mensagem é uma mensagem. O que faz de um conteúdo uma mensagem sensacional? É aquilo que você viveu, é aquilo que você vive, é a prática e principalmente se você é especialista em algo. Né? Como você disse, existem pessoas que têm uma belíssima história para contar, né? Mas eu tenho um palestrante que outro dia falou bem assim para mim: não adianta nada você ter uma bela história para contar se não tiver ninguém para escutar. Então você tem que ter estratégia para colocar a tua história no mercado. Você tem que ter estratégia para que ela seja uma palestra ou seja um curso. E eu vou falar já logo de começo a diferença entre uma palestra e um curso, entre um palestrante e um instrutor. E uma apresentação, no caso. A apresentação aí é uma questão de performance, uma questão de comunicação. Mas a diferença entre uma palestra e um curso é que a palestra você não precisa ensinar nada para ninguém. E o curso você tem que ensinar. A palestra ela é mais inspiradora. Exatamente. O palestrante, ele inspira e o instrutor ensina. Então, numa palestra, para você ensinar, você tem que fazer refletir, você tem que fazer pensar, você tem que cutucar, você tem que impactar. Emocionar, humor, emoção, performance, rotação, presença de palco. Quer dizer, eu sempre faço essa comparação. Não é que seja mais difícil, mas em uma palestra você tem 1 hora para convencer. Você tem 1 hora para passar uma mensagem. Você tem 1 hora para agradar e você tem 1 hora para trazer resultado. Ou 1h30, né? Hoje em dia está sendo 1 hora. O time ideal de uma palestra sempre foi 1h30, mas depois da pandemia parece que até isso... As pessoas estão mais imediatistas. As últimas palestras que eu tenho ido, presencialmente, os clientes têm pedido 1 hora. E é tão interessante isso que você está falando, que é verdade, que a gente até se acostuma a ouvir, por exemplo, assistir vídeos com a rotação acelerada, por uma questão de tempo, e isso, às vezes, as pessoas elas não têm noção do quanto que isso impacta, né? Sim. No WhatsApp também já é acelerado, então a gente agora fica acelerado. Foi acontecendo, tudo isso pós-pandemia. A pandemia está ensinando um monte de coisa para nós. É interessante. Assim, uma das coisas que é imprescindível, se a gente falando em relação a palestras, é, no caso, o carisma. Sim. Mas além do carisma, quais são as outras características que você acha assim, imprescindível para um bom palestrante ou alguém que quer desenvolver nessa carreira? Performance. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o mercado não compra palestra, o mercado compra performance. O mercado compra o palestrante. Se a sua palestra não for boa, se o seu assunto, se o seu conteúdo, a sua mensagem não for boa, você já não está no mercado. Você não estará no mercado. Tá? Porque o cliente, quem compra a tua palestra, quem contrata o teu trabalho, ele contrata você. Ele contrata a tua performance, a maneira como você passa, a maneira como você expõe, a maneira como você comunica.
sabe? E com a maneira que você impacta o lado de lá. Tudo isso com um único detalhe e uma única razão: resultado. Eu estou falando aqui de palestrante profissional, tá? Porque a gente pode estar falando, e você que está aí do outro lado pode estar pensando, mas eu não quero vender minha palestra, eu só quero dar palestra. Beleza. Isso é uma coisa que eu costumo dizer também. Palestra, qualquer pessoa pode dar. Tá? Agora, ser palestrante, aí é profissão, aí é profissional, aí vai muito mais além, aí é resultado, né? Então, isso que eu estou te falando é a coisa mais séria que tem. Performance, alta rotação, presença de palco, você saber onde você está pisando, né? Briefing, já ouviu falar de briefing? Sim, quando lógico. você vai fazer uma palestra, você faz um briefing antes com quem te contratou para saber qual é a dor da empresa, onde que eu devo pegar mais, aonde que eu devo arrochar mais, aonde que eu devo ser mais leve, aonde que eu tenho que dar puxão de orelha, né? Porque você sabe que santo de casa não faz milagre, mas o dono da casa, o diretor te contrata pensando que você vai fazer um milagre. Você não vai fazer milagre, mas você vai ajudar bastante. Você consegue sensibilizar as pessoas a partir dessa história, da forma como você entrega esse conteúdo. Que aí tem a ver com essa performance, tem a ver com toda a estratégia que você cria na hora da entrega. Exatamente, exatamente. Essa talvez é a grande diferença quando você diz assim, por que um palestrante, podemos falar aqui, né? Por que um palestrante cobra, não existe valor, existe um palestrante que cobra valor pequeno, existe palestrante que para 1 hora de palestra o valor é enorme. Por quê? Por quê? Porque ele tem uma história, ele tem uma especialidade, tá? Ele tem uma reputação. E quanto mais raro, mais caro. Sim. Quanto mais raro for a tua história, mais caro, né? Então, isso impacta até no negócio, até no business de palestras, até o negócio palestras. Entendeu? Uhum. E acaba impactando, né? Porque é algo real, que tem a ver com a história da pessoa, então muitas vezes tem emoção ali no meio. Eu me lembro que de inúmeras que eu já assisti, já participei, acho que tinham música, porque tem todo um apelo emocional, uma frequência que também tem a ver com os sentidos, é algo que mexe muito comigo, a música. Outra que fez muito sentido, específica, a do... Não é do Tiravecker, o outro que faz junto com ele, do Segredamente Milionária, que até ele veio aqui no Costão do Santinho, um americano. E ele tem uma história de vida, que ele sofreu um acidente e teve o corpo queimado, assim, em grande parte. Quando ele mostra ali aquelas imagens, aquilo ali não tem como não impactar a gente, não tem como a gente não se sensibilizar e muitas vezes até imaginar a dor de ter vivido aquela experiência e conseguir contextualizar toda aquela realidade de dor para algo relacionado, por exemplo, a dinheiro, a business, é realmente genial. Logicamente que não uma coisa que diretamente relacionada à outra, mas é toda essa alquimia que é feita em função disso, da entrega dessa mensagem. Ali é um curso, mas que tem uma mensagem junto de uma palestra motivacional muito forte, que impacta a gente. Isso é. E quando eu falo dessa história de dinheiro, de cobrar, porque existem alguns tipos de palestrantes, né? Existe o palestrante celebridade, existe o palestrante lançador de livro, existe o palestrante MMN, sabe o que é? Não. Marketing multinível, sabe esses marketing multinível? Tem vários palestrantes lá, excelentes inclusive, que eles são especialistas naquele produto e eles têm uma alta performance para fazer você perceber que você deve entrar naquela rede de negócios. A linguagem bem persuasiva, então, existe o MMN, existem outros tipos de palestrantes e existe o palestrante profissional. É como o palestrante profissional que eu atuo há 37 anos. E aí é que a gente fala que tem que render, é um negócio, é um business, é como qualquer outro negócio, né? Uhum. Porém, é um negócio de pessoas, é um negócio para você ajudar pessoas. Exato. Né? A missão maior, o dinheiro é consequência, a missão maior é ajudar as pessoas. Exatamente, eu acho que isso numa empresa faz toda a diferença. Sim. Eu sei porque eu trabalho com treinamento de equipes e eu vejo assim, quando muitas vezes as pessoas que trabalham numa organização, elas ficam meio reticentes
tipo assim, quando a esmola é grande, santo desconfia, né? Mas a partir do momento que elas veem o ganho que elas têm e que realmente é genuíno aquela troca, a intenção de mudança, porque quando ela muda a forma de pensar e ela evolui muitas vezes em ampliar a sua visão, ela não só afeta positivamente o seu meio profissional, a cultura da empresa, mas principalmente a ela própria. E aí isso, pronto, faz toda a diferença. É aquela história, né? Quando você está bem com você está bem no trabalho. Né? E aí você vai impactando o outro, você vai contagiando o seu outro colega, porque a pior coisa que tem é a gente trabalhar numa empresa, né? Que está todo mundo desmotivado e é um reclamando, isso daí contagia realmente negativamente. Só que a gente consegue também fazer o movimento contrário disso. Eu, nesses anos todos, eu tenho visto a evolução do empresariado, dos empresários. Lá atrás, os empresários, eles não investiam em palestras, em treinamento, em recursos humanos, né? Até tem uma frase que diz assim, as organizações que prosperam são aquelas que valorizam mais os homens do que as máquinas, né? Eu acho que isso realmente começou a mudar a cabeça do empresário, porque hoje, se você pegar, sei lá, 25 anos para cá, o empresário está crescendo, tá? No conhecimento, tá? No capital intelectual e no investimento nas pessoas. Né? Antigamente não. Então eu quero se tem empresário nos assistindo, deixar meus parabéns para vocês empresários que estão vendo as coisas assim hoje. Porque lá atrás não era assim não. Não investir em treinamento. E estão tendo resultado em consequência disso. Sim, porque é o que a gente acabou de falar. Se você está bem com você, você está bem na empresa, você traz mais resultado, você traz resultado na tua casa, na tua vida. Né? E uma mensagem pessoal, que muitas vezes tem, e eu conheço grandes palestrantes que têm uma mensagem pessoal de superação, de se superar e de se transformar e trazer isso para a minha empresa, para o meu funcionário, para o meu colaborador, isso é uma coisa que, se você falar 2 horas e você pegar uma coisinha só e levar e aplicar na sua vida, que tenha feito bem para você, já muda a tua vida. Não, e muda para sempre. Eu vejo assim, eu recebo até hoje mensagens de equipes assim que eu trabalhei há 5, 6 anos atrás, e assim, do resultado, quanto que virou uma chave significativa numa área dela, e isso impactou, e outros falando, nossa, como a convivência melhorou a partir da forma que a pessoa conseguiu enxergar, quanto que era prejudicial, às vezes, aquela visão limitada, muitas vezes esforçada, mas equivocada na forma de lidar com as pessoas e entender como que funciona, como que o ser humano muitas vezes sim é sensível e por isso precisa ser visto, precisa ser analisado, né? Principalmente quem tem cargo de liderança, a forma como lida. E isso eu acho assim, isso não tem preço. Não. É um ganho para todos. E tu sabe que é aí que entra a comunicação, né? Aí é a maneira de se comunicar, a maneira de você passar os assuntos, passar o conteúdo, passar a sua mensagem, né? Aí é que entra. Por isso que se você pegar daqui para 10 anos para trás, nós estamos em 2021, e pegar 2011, você pode fazer uma lista de quem são os principais palestrantes do Brasil, pega lá os 10, 15 principais e traz essa lista 10 anos depois. Você vai acabar encontrando praticamente os mesmos. Não serão somente os mesmos, porque alguns faleceram, mas está difícil de entrar gente nessa lista. Por quê? Porque muita gente não está fazendo o que a gente acabou de falar aqui, ajudar pessoas. Ele visa lucro, depois ele quer ajudar as pessoas. E é o contrário, gente. Primeiro, ajude as pessoas, o dinheiro é consequência. Tá? Essa lista de 10, 15 palestrantes, que eu não vou citar nomes aqui, são todas pessoas que eu conheço pessoalmente e eu sei que o objetivo deles é coração. É primeiro ajudar, depois ter lucro, claro, né? Porque não tem graça. E eu vejo assim, isso mais do que nunca está muito claro hoje em dia. Foi-se o tempo que as pessoas, mesmo existindo inúmeras ferramentas de marketing digital, gatilhos emocionais, hoje em dia, até pelo fato de estar tão conhecido, as pessoas elas sentem, as pessoas percebem. Eu acho que até ao contrário, né? Já é muito forte isso, a gente percebe. E isso, ao invés de trazer empatia, acaba distanciando, porque aí você sente uma manipulação, e isso sempre é prejudicial em qualquer tipo de relacionamento, ainda mais um relacionamento que você supostamente tem alguém que quer te ajudar. Exatamente. Então eu vejo assim que também há essa seleção natural, acaba vendo
Hoje em dia eu percebo muito isso, porque a gente vê, né, a gente assiste e vê que e isso vale para tudo, não só para palestrante, qualquer profissional, né? Por isso que a gente o tempo todo tem que estar se examinando, eu falo, a gente tem que estar buscando realmente evoluir, crescer. Somos seres humanos passíveis ao tempo todo estar nesse processo de construção, eu sempre falo de desconstrução, que isso é muito importante, para a gente entender que a gente está nesse processo e que muitas vezes a gente vai para frente, mas algumas vezes a gente tem que voltar algumas casinhas. Aprender, desaprender e reaprender, né? Exatamente, voltar umas casinhas para analisar o que eu preciso mudar, o que eu posso melhorar, como é que eu posso tornar o meu entorno, a empresa onde eu trabalho melhor, a minha casa, as pessoas que convivem comigo, como é que eu posso me tornar? Como na entrevista da semana passada, né? A gente comentou um pouco sobre isso, a questão de exemplos que às vezes a gente vê que não são tão positivos, mas o que eu posso pegar de aprendizado isso e fazer a diferença a partir desse exemplo? Aquela história, né? Indo para o corporativo, né? A diferença entre criatividade e inovação. Por que o Japão é rico? Porque é inovador, né? Porque tem muitos países que não são ricos, que são apenas criativos, né? O que é inovação? Inovação é você melhorar aquilo que já existe. E é isso que os japoneses fazem. Eles não criam nada, eles melhoram aquilo que já existe. E são muito comprometidos, né? E para isso eu acho que o conhecimento, isso tudo que a gente está falando é de suma importância. É verdade, isso faz toda a diferença. Então, esses palestrantes, a gente falou, né, da questão da performance, da questão do carisma, o que mais que você poderia destacar? Humor e emoção. Eu gosto de falar muito da emoção, porque tudo que você quer ensinar para alguém, quer deixar no coração das pessoas, você tem que tocar as pessoas. Então, todo aquele palestrante que tem na sua fala, tem na sua performance um momento emocional, tá? Ele toca as pessoas. E quando eu falo emocionar, não é fazer chorar. Porque, às vezes, nós como consultores, mentor de palestrante, o cara sempre fala para a gente assim, não, Fadel, eu faço chorar. Não, se tem emoção, eu faço... Não, emoção não é fazer chorar, é tocar o coração das pessoas. Sensibilizar. Sensibilizar. Algumas pessoas que são até mais frágeis acabam chorando por qualquer toquezinho emocional que você dá, mas a pessoa é frágil, né? Mas a ideia é a emoção. Então, a emoção é uma das características essenciais para você ser lembrado, para você ficar no coração da pessoa e para a pessoa praticar aquilo que ela aprender com você. Tá? A emoção é fundamental, né? Aí o humor, a maneira que você fala, qual é o tipo de comunicação que você usa. Se você vai falar para um grupo de 300 engravatados do primeiro escalão de um grande banco, você vai usar uma comunicação. Se você vai falar no chão de fábrica para 300 pessoas lá da produção, a comunicação é outra, mesmo que o assunto seja o mesmo. Mas a comunicação, você tem que saber como falar, como se comunicar. Porque não é importante o que você fala, mas sim como você fala. Né? Equilibrar essas porções. Exatamente. Aí. Mas nunca deixar de ter o lado emocional. O lado emocional, ele dá leveza nos assuntos. E o humor também, ele dá leveza. Mas o lado emocional, ele dá leveza e ele toca você e você nunca mais esquece. Né? Outro dia eu até escrevi uma frase, as pessoas vão esquecer aquilo que você falou na palestra, mas jamais esquecerão aquilo que você as fez sentir. E às vezes, algo que você falou também, às vezes é uma frase, a virada de chave é algo que, às vezes em 1 hora, 1 hora e meia, aquilo ali foi o suficiente que fez com que ela fizesse uma conexão. Sim. E que muda a forma dela enxergar, né? Muda a lente. Sim, virada de chave. E a pessoa ela entende, nossa, valeu a pena. E, logicamente, tem pessoas, isso que eu ia te perguntar, tem pessoas, eu vejo que há uma controvérsia em relação a isso. Como é algo, a gente está falando agora em termos profissionais, né? Não apenas da mensagem que a pessoa tem para comunicar ao mundo, mas profissionalmente. Tem pessoas que dizem, eu não me preparo. Já vi palestrantes assim com muitos milhões de seguidores falando isso e realmente tem uma performance fenomenal, tá? E que dizem que não se preparam, que é algo totalmente na hora que surge. Só que, por outro lado, sem falar nessa coisa meio de show, assim, da pessoa que entrega, o que você acredita em termos de preparação para a palestra? O improviso ou uma preparação específica?
Eu acho que tudo aquilo que você vai treinando, você vai ficando melhor. Sim. Tá? Eu venho aqui, eu dou uma palestra para você, vou ali, dou outra palestra e dou a mesma palestra. Provavelmente a segunda, a terceira, a quarta vai estar melhor do que a primeira, mesmo falando. Então, eu acho que o treino sempre contribui para que você fique melhor naquilo que você está fazendo. E aí, vou falar o que você falou, não é só para palestra, em qualquer setor da sua vida. Você treinar determinadas coisas, você vai ficar sempre melhor. Na palestra, você, além de treinar, você tem que ter o poder da improvisação. O poder da improvisação é indispensável para um palestrante. Muitas vezes você vai ter que improvisar. É o jogo de cintura. Mas com repertório embaixo. E já aconteceu, eu estou há 37 anos no mercado, já aconteceu de estar acompanhando o palestrante e dar um blackout. E aí, se o cara não improvisa? Para a palestra? Não para. Já estive e ele teve que improvisar, porque daí não tinha slide, não tinha som, não tinha microfone, não tinha luz. Né? Ele improvisou. E o pior é que a palestra era sobre motivação e criatividade. Aí ele teve que ser criativo. Foi testado. E foi aprovado. Só a gente estava tudo planejado. Foi testado, aprovado e aplaudido em pé. Então, na questão palestra, na questão palestrante, você que vai palestrar tem que ter o poder da improvisação. Né? Agora, quanto mais você treinar, quanto mais você se preparar, melhor. Eu pergunto isso porque às vezes a pessoa ela tem aquela ideia, não, mas eu não preciso me preparar, porque tipo, eu sou muito bom no que eu falo, porque tem realmente pessoas que são excelentes comunicadores, como eu estou falando, que tem a diferença de uma palestra profissional, de um palestrante para um apresentador, por exemplo, apresentação de um projeto, alguma coisa assim, é diferente, são estratégias diferentes, são formas diferentes também de entregar. Mas às vezes esse excesso de autoconfiança, no fato da pessoa realmente se comunicar muito bem, às vezes ocorre essa confusão. Eu já vi muitas pessoas falando isso, não, eu nem preciso me preocupar, chegar na hora. E realmente, se a pessoa tem uma segurança, ela tem um repertório, ela tem, como você falou, uma experiência, já fez aquela jornada muitas vezes, ela consegue improvisar. Só que, na maioria das vezes, todo o início precisa, né? Acho que quando é uma primeira palestra... Eu até penso que, se for um palestrante profissional que você está falando, ele pode não ter preparado nada. Eu conheço gente assim, tá? Talvez estejamos pensando na mesma pessoa, que você dá para ele, é 1 hora de palestra, tá? E você vai falar sobre tal assunto. Sim, deixa comigo. Ele fala, não tem slide, não tem nada. Em 1 hora. Só que ele diz assim para você, é 1 hora, hein, cara? Não vou falar em 1h01. 1 hora. E ele fala. Mas ele pode não ter preparado a palestra, tá? Ele pode ter improvisado a palestra inteira. Mas o que esse cara tem de estudo na vida, sim. Né? Se você pedir 2 horas, você faz 2 horas, ou mais. Né? Então, mas isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não é para qualquer um de nós. Para quem está começando, por exemplo. Não é. O pessoal acha, já sei falar, então vou chegar lá e vou arrasar. Não é necessariamente Tanto só é assim. que, não sei se você sabe, a nossa empresa, você já esteve com a Janaína Paz aqui, que é a nossa mentora de carreira de palestrantes, e a gente prepara os palestrantes, a gente faz um processo todo de mentoria da carreira do palestrante. Porque a carreira de palestrante, ela é, rapidamente, vou falar aqui para você, ela é pautada em três pilares, profissional, técnico e comercial. Então, profissional é tudo sobre a profissão palestrante, todas as estratégias. O técnico é aquilo que o palestrante mais sabe fazer, que é fazer slide, que é fazer briefing, é colocar um filminho para dar conexão nas falas, ou seja, toda a parte técnica ali da palestra, isso é a parte técnica. E a parte comercial eu sempre digo que é a parte de cima. Tudo isso, não adianta você ter o técnico, ter o profissional e não ter o comercial. Se você não vender aquilo que você, né? Em todo o negócio tem que ter um negócio. E essa é a maior dor do palestrante, tá? E aí sim é que entram as estratégias para você vender o teu negócio, né? A gente não é melhor que ninguém, só estamos há 37 anos vendendo palestrantes, por isso que a gente se propõe a fazer um processo de mentoria e orienta como que faz a venda do negócio. Tanto é que é o processo de venda de conhecimento, na realidade, é algo abstrato, se a gente for parar para analisar para quem está começando. Você falou a palavra certa, conhecimento. Isso. Tem palestrante que está há muito tempo no mercado, chega na nossa empresa e diz, não estou conseguindo vender palestra. Eu pergunto para ele, mas por quê? O que você vende? Eu vendo palestra de vendas, de motivação, de inovação. Você não vai vender mesmo, porque você não está vendendo palestra, você está vendendo o que você falou.
conhecimento. A partir do momento que você deixar de vender palestra e passar a vender conhecimento, a estratégia muda, tudo muda e você vai vender. E como é que é, para falar assim, a pessoa está lá assistindo e de repente começar, o que é necessário para ela começar? Eu não estou falando da questão nem do carisma, nem a questão da performance, estou falando da pessoa que quer começar, está bem crua, ela fala bem, por exemplo, a gente tem muitos professores, né? Só ela é um professor que não necessariamente tem uma desenvoltura, tem professores que com certeza sim, tem outros que já não, isso tem a ver com personalidade, tem a ver com temperamento, com diversos fatores, mas... Quer começar. Isso, quer começar, a pessoa está lá em casa... Eu oriento que para você começar, você tem que ser especialista em algo. No que você é bom, o que você sabe fazer, o que você pode mudar na vida das pessoas ou contribuir na vida das pessoas, né? Naquilo que você é bom e que você faz. Eu acho que você começa por aí, daí você vai construir uma marca, aí você vai ver qual vai ser o teu caminho, você vai ver a comunicação, você vai ver o foco, você vai ter que ter sabedoria, você vai ter que ter entrega, você vai ter que ter uma série de coisas que precisa para você construir e se tornar palestrante, porque ninguém se forma palestrante, você se torna palestrante, tá? Tem muita enganação no mercado dizendo que é formação de palestrante. Não existe. Do se tornar, o que seria... Você se torna palestrante. O que seria, para quem está assistindo, se tornar? Se tornar palestrante é se tornar uma pessoa que traz uma mensagem para você, que impacta você, que te traz resultado e que sabe que aquilo funciona, que aquilo tem vivência. Você se tornou um palestrante porque você já viveu aquilo. Tá? Você não se formou palestrante porque você pode se formar um comunicador, isso sim, tá? Foi fazer um curso de comunicação, aí você pode se formar um grande comunicador, mas um palestrante é diferente inclusive de professor, de instrutor. Sim, eu sempre digo o seguinte, para você dar aula, tá? Você vai ter que estudar para ensinar, agora para você ser palestrante, você vai ter que viver para inspirar. Até no caso mesmo dos professores, pegar o exemplo, eu sei porque eu fui muitos anos professora de universidades, eu sei como é isso. Há professores e professores, e também fui aluna até pouco tempo, terminei o mestrado agora. A gente sabe, tem professores que inspiram a gente, que nos motivam, e esses são os melhores, que fazem com que a gente se interesse em estudar efetivamente. E tem outros que não, que a gente está ali mesmo só porque a gente precisa daquela disciplina. Então, é para tudo, né? Para palestrante, para professor, para profissional, para tudo na vida. E tenho certeza que esses palestrantes, esses professores que você está falando, eles têm uma performance diferenciada daqueles professores que não te inspiram. A motivação é diferente. Exatamente. Então, a performance, lembra que eu falei no começo? O mercado não compra palestra, ele compra performance. Exatamente, isso faz a diferença. Conteúdo, se não for bom, está fora do mercado. Isso é inspirar pessoas, realmente. Exatamente. Eu acho que, independente da profissão, a gente tem que buscar, né, todos os dias fazer para nos tornarmos melhores e tornarmos o nosso ambiente melhor. Padel, muito obrigada. Já está chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua contribuição. Deixa um recado para quem está te assistindo em relação... Eu gosto de falar uma frase que eu conheço, que é dentro do nosso mercado, que é: as ideias não melhoram o mundo. As ideias melhoram as pessoas melhoram o mundo. Então, quero deixar essa frase para você, né, e dizer para você que nós, no mercado do conhecimento, somos vendedores de ideias, para melhorar você e para melhorar o mundo. Muito obrigada. E hoje nós ficamos por aqui no nosso programa Olhar de Estilo. Semana que vem nós estamos de volta. Obrigada. Obrigado.